Rádio Evangélica Maranata. Uma voz que anuncia a volta de Cristo. Davi fala hoje. Achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Este é o 12º episódio, intitulado Um Exército Especial. Vimos no último episódio que Davi, fugido de Saul, tentou refugiar-se em Gate, terra de filisteus. Mas certamente sentiu-se inseguro ali e acabou por esconder-se numa caverna perto da cidade de Adulão. Foi naquela caverna, que ficou conhecida como a Caverna de Adulão, que aparentemente Davi atingiu o ponto mais baixo da sua existência até então. Mas foi também na Caverna de Adulão que a vida de Davi começou a mudar para melhor, de modo significativo. É o que veremos neste episódio. A primeira coisa de que um rei precisa é de um exército. E o Senhor arranjou um exército a Davi. Mas que exército? No mínimo, um exército surpreendente. Leamos os primeiros 2 versículos do capítulo 22 de 1 de Samuel. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto, e todo o homem endividado, e todo o homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles. E eram com ele uns 400 homens. A primeira coisa notável a observar é que a família de Davi juntou-se a ele, citação, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. Poderia haver nesse gesto uma motivação afetiva. Afinal, eles eram irmãos e parentes de Davi. Lembra-se de como todos os filhos de Jessé foram preteridos por Samuel quando este ungiu Davi, o menor dos seus irmãos? Não devem ter ficado muito satisfeitos. Lembra-se de como Davi foi maltratado e até insultado pelo irmão Eliabe quando Davi apareceu no arraial e acabou por enfrentar e derrotar Golias? Pois bem, algo mudou. Os irmãos, provavelmente todos, estavam agora ao lado de Davi, assim como muitos dos seus familiares. Podia ser por razões afetivas que eles se juntaram a Davi, mas suspeito que a verdadeira motivação seria escapar de Saul com vida. Não nos esqueçamos que Saul tinha eleito Davi como seu adversário mortal e que naquela fúria deslocada ele certamente não hesitaria em perseguir e matar também os familiares de Davi. Seja como for, a verdade é que a situação mudou. Agora Davi era a esperança e o refúgio da sua própria família. Ah, como isto nos anima! Todos sabemos como é difícil sermos reconhecidos na nossa fé pela nossa própria família. Mas no tempo certo, sobretudo no tempo da aflição, eles saberão que em nós encontram um abrigo, porque o nosso abrigo é o Senhor e nele estamos seguros. Além de membros da sua família, muitos outros se juntaram a Davi, ali em Adulão. Não era propriamente a fina flor da sociedade, bem pelo contrário. Leiamos de novo a sua descrição. E juntou-se ali todo o homem que se achava em aperto, e todo o homem endividado, e todo o homem de espírito desgostoso. Observemos as 3 características destes homens. Primeiramente, estavam em aperto. A palavra original significa estar sob stress, debaixo de uma grande pressão. Homens que já não aguentavam mais viver debaixo da pressão que Saul provocava em Israel. Esses homens foram os que foram em busca de Davi. Em segundo lugar, homens endividados. O original sugere que eram homens cheios de dívidas, perseguidos pelos credores. E em terceiro lugar, homens de espírito desgostoso. No hebraico, a expressão significa estar em amargura de espírito, ter sido maltratado e mal entendido.
Temos de ter em mente que o domínio de Saul causava todo este sofrimento. Saul era um homem dado a grandes depressões e um paranoico, mas também um rei que explorava o povo com impostos exagerados. Não era de estranhar que muitos dos seus súbditos não aguentassem mais viver assim, e muitos reconheceram em Davi um homem que os podia acolher. Porquê? Porque se havia alguém perseguido, humilhado e maltratado injustamente, esse alguém era Davi. Por isso eles sabiam que Davi podia entendê-los. Ao olhar para estes homens que buscaram refúgio na caverna de Adulão, não podemos deixar de nos lembrar do nosso outro Davi, o nosso Salvador amado, e de como ele também nos acolheu. Também nós nos sentimos um dia assim neste mundo, angustiados por uma vida sem sentido, sob a pressão constante de viver para os valores do dinheiro, da competição, da aparência que a sociedade exige. Também nós viemos a Jesus cheios de dívidas, conscientes das nossas falhas e pecados, que nunca poderíamos pagar. Também nós viemos a Cristo com o nosso espírito desgostoso, oprimidos por um jugo maligno que nos queria destruir. E tal como Davi recebeu aqueles homens, Jesus também nos recebeu. Louvado seja o seu nome. Certamente Davi não os recebeu por eles serem bons e recomendáveis. Do mesmo modo, Jesus nos recebeu sabendo bem quem nós somos. Mas ele nos acolheu por amor, num gesto de pura graça. Davi podia entender o coração daqueles homens, porque também sentia o mesmo. Não tinha ele sido falsamente acusado de traição? Não tinha ele, por causa de Saul, perdido a companhia da esposa e do seu melhor amigo? Não tinha sido o causador involuntário da morte dos sacerdotes e do sumo sacerdote? Nada disto era justo, e Davi sentia diariamente a sua alma em aperto. Por isso, ele entendia bem aqueles homens, e por isso os recebeu. Como esta situação nos recorda o nosso Salvador? Lembramos as palavras de Hebreus 4:15 e 16, citação: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Sim, o Senhor Jesus pode compadecer-se de nós porque Ele é um de nós. Se o Filho eterno de Deus não se tivesse feito carne, poderíamos pensar que Ele não nos entenderia bem. Mas o Verbo fez-se carne. O Filho eterno fez-se homem em Jesus de Nazaré. Ele foi humilhado, perseguido e injustiçado mais do que qualquer um de nós. Ele conhece bem o sabor das lágrimas, a dureza da solidão, a injustiça das mentiras, a crueldade da perseguição até à morte. Por isso, continuamos a ler em Hebreus. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Sim, se formos a Cristo, Ele nos receberá. Com uma diferença, o nosso Davi passou pela caverna de Adulão, mas agora já não está mais lá. Agora, Cristo está sentado no seu trono, e esse trono é um trono de graça, onde Ele nos atende e acolhe. Foi este o exército que o Senhor preparou para Davi. Um exército estranho e surpreendente. Um exército especial. Mas ninguém se iluda. Estes serão os mesmos homens que vão acompanhar Davi em todas as suas batalhas e vitórias. Mais tarde, estes homens ficaram conhecidos como os valentes de Davi. O que nos sugere um pensamento. Para sermos valentes nas mãos de Deus, temos primeiramente de reconhecer o quão fracos somos. Só assim iremos a Cristo e experimentaremos, na sua maravilhosa profundidade, a multiforme graça de Deus. No próximo episódio, continuaremos a escutar o que Davi nos fala hoje. A paz do Senhor.
Acabou de escutar Davi fala hoje. uma produção da Rádio Evangélica Maranata.